Queridos, a família é um lindo projeto de Deus. Eu vou falar um pouco sobre família hoje. E nós vamos falar um pouco sobre construção de famílias. E nós vamos terminar apresentando algumas áreas que a igreja tem trabalhado para fortalecer as famílias. A família é uma base da nossa identidade. A família cristã tem passado por vários desafios, e você tem visto isso. E precisa cada vez mais se fortalecer e estar preparada para responder esses desafios, sem nunca perder a integridade. Por isso nós precisamos orar muito por nossas famílias, pelos nossos casamentos, por nossos filhos. Vocês que são jovens, que ainda não têm família, de orarem já por suas futuras famílias. Orar pelo seu futuro marido, orar pela sua futura esposa, pensando em quem você quer encontrar, que tipo de pessoa espiritual que você deseja encontrar na sua vida. Hoje em dia é interessante, a gente vê tantas mudanças na sociedade, né? Na família, no trabalho, em tantas áreas. Né? Todas essas mudanças trazem juntos de si as implicações em função dessas mudanças. Nesse cenário de tantas mudanças, com certeza, irmãos, a igreja é a melhor instituição que pode nos ajudar a defender a família, a construir a família e dar para nós todos os princípios que existem por parte de Deus, para que nós possamos edificar e fortalecer as famílias. Fomos redimidos com Cristo, como nós já ouvimos hoje. Cristo nos deu uma nova vida, uma nova esperança. Estamos aqui prontos para continuarmos em frente, construindo. Nos redimiu da maneira vazia que nós vivíamos, como nossos antepassados. Fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nós não somos mais como nossos antepassados que tinham uma vida vazia. Agora nós temos um propósito, somos cristãos, amém? Conhecemos a Cristo, temos o Espírito Santo de Deus. Né? Somos chamados, como em 2 Pedro fala, somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, um povo exclusivo, separados pelo amor de Deus, pelo sangue de Cristo, por cada um de nós. Então temos que considerar, irmãos, os desafios que nós temos pela frente. E alguns desafios são bem grandes, bem grandes. E o apóstolo Paulo, então, nos dá um pouco do que está por vir, o que já está acontecendo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler na NTLH, depois eu vou ler numa outra versão, para a gente ter uma ideia melhor. Acho que dá para a gente entender melhor. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Muitos serão egoístas, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Eu vou ler na linguagem viva. Olha que interessante. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Jesus Cristo. Porque as pessoas somarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem. Serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratos e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. E não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis. Escarnecerão aqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer do que amantes de Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Seria muita ingenuidade nossa, ou ignorância,
fazermos conta de que essas coisas não estão acontecendo na nossa época. Essa crise moral e espiritual. A gente dizer que está tudo indo bem, não está indo tudo bem, a gente sabe muito bem disso. Podemos, irmãos, nós podemos permitir que essa escritura não aconteça na nossa família, não aconteça na nossa vida, que isso não vai acontecer nos últimos dias, que a gente vai lutar por nossas famílias, por nossas vidas, por nossos casamentos, um pelos outros, que a gente não vai se deixar cumprir essa escritura dentro do nosso lar, dentro da nossa família. É preciso a gente acordar, se levantar e interceder por nossa família, por nossos filhos, pelo nosso casamento. A gente se levantar e orar e dizer, isso aqui não vai acontecer. Nossa família não vai se tornar egoísta, avarenta, orgulhosa, vaidosa, xingadora. Meus filhos não vão ser desobedientes aos pais, não vão ter respeito às religiões. Não! Meus filhos vão ter amor pelos outros, sim. Eles não serão duros, eles não vão ser caluniadores. Nós podemos combater isso hoje, com a força da palavra de Deus, com a nossa oração, com o Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo de Deus e eu acredito que cada família dessa igreja deseja isso. Cada um de nós desejamos isso com nossa família. Então é preciso que a gente acorde e a gente lute com todo o nosso coração, porque Deus deseja fortalecer famílias. Deus quer que as famílias sejam fortes, cada uma delas. Em Mateus 7, versículo 24, Jesus diz como a gente deve construir nossa vida espiritual, como a gente deve construir nossos lares, como nós devemos construir nossas famílias, como nós devemos construir nossos casamentos. Em Mateus 7, versículo 24, Jesus diz, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com a força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Tudo que a gente vai construir na rocha vai ficar firme. Nossa vida, nosso casamento, nossa família. Podem haver mudanças na sociedade, sim, mas Jesus garantiu que esse projeto de construir na rocha com Cristo, nenhuma tempestade vai derrubar. Ele é a rocha. Praticando os ensinamentos de Jesus é construir na rocha. É uma construção firme, poderosa. Construir famílias fortes, irmãos, vão motivar outras famílias a olhar para a sua família e ver que é possível ter uma família forte. Construir famílias fortes vai ajudar os outros que já perderam esperança de olhar para você e dizer, há esperança para a minha família. Esse mundo precisa de esperança. A desesperança está muito grande no coração de filhos, de família, de casais nessa vida. E nós temos que lembrar da palavra de Jesus, irmãos. Temos que lembrar das palavras do nosso mestre que diz que o ladrão, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Opa, obrigado. Roubar, matar e destruir. E às vezes, por a gente estar distraído, ocupado demais, a gente não percebe a ação sutil que Satanás faz no nosso meio, na nossa família. É sutil. Ele chega devagar. Ele vai matando aos poucos, roubando aos poucos, destruindo relacionamentos. Coração. Nossa, eu devo estar com a voz ruim mesmo, né? Tanta água hoje. Rapaz, deixa eu beber então para valorizar o trabalho dos irmãos. Obrigado. Efésios 6, versículo 11. Essa escritura a gente leu no primeiro culto do ano. Armadilha. Satanás quer nos pegar nas armadilhas.
Efésios capítulo 6, versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. A armadilha, a especialidade do inimigo, de Satanás, é preparar a armadilha. O que é armadilha? A gente já falou sobre isso, eu vou falar de novo. É aquele negócio que você monta lá no interior, quando você era molecão, para pegar passarinho, você lembra? Cara, o que eu peguei de passarinho e calango com armadilha foi brincadeira. Mas o que é armadilha? É um negócio que você prepara tão bem feito que o danado do calango que é esperto não percebe. Ou o passarinho, ele entra naquele lugar maravilhoso, porque é maravilhoso a armadilha. Você forra o chão, você põe comida para ele, você faz aquele ambiente assim que ele fala, uau, isso aqui é um spa. Rapaz, o homem aí preparou um resort para mim. Olha isso, sombra no meio daquele sol do interior danado, onde eu morava. Comida boa, tem até capim para deitar. Meu, maravilha. Aí você entra e aí era só puxar o pauzinho atrás da árvore, lembra? Aí catava o bichinho, coitado dele. Lembra das armadilhas? Satanás é exatamente assim. E pensa em algumas armadilhas que a gente tem hoje convivido com elas. Primeira, as mídias sociais. Não é exagero dizer que a televisão e as mídias sociais têm desestruturado muitas famílias. Tem famílias que nem almoçam e jantam mais. Tem gente que passa mais tempo com o celular do que com a família. Percebe no seu almoço com quem as pessoas almoçam? Muitas pessoas almoçam com o celular agora. Não almoçam mais com outras pessoas. Os programas que maior audiência que você vê na televisão no Brasil, o que eles estão ensinando? Estão comprometendo valores da família. Incentivam tudo que a palavra de Deus condena. Incentiva adultério, incentiva a prostituição, o homossexualismo, o uso de droga, a mentira, a violência, a pornografia, o ocultismo, satanismo, feiticismo, hedonismo, culto ao corpo. É impressionante o que a gente está vendo para desestruturar as famílias. Há uma briga por audiência, e a gente não pode se negar a pensar nisso. Há uma briga dentro das mídias sociais para você ser mais visualizado. E nessa luta, ninguém vai medir limite para extrapolar e ganhar e receber mais. Ninguém vai. Você acha que alguém vai se preocupar com a sua família? Com o que você pensa, com o seu caráter? Você acha que o dinheiro, o poder, está abaixo da sua vida? Não. Vão passar por cima de você igual um trator de mim. Vão respeitar seus filhos. De colocar coisas nos horários que eles poderiam estar vendo televisão. Eles vão respeitar seus filhos na cara dura. Seus adolescentes, os jovens, os adultos. Eles querem, são seus olhos e sua atenção. Não interessa seus valores. Você é lixo sobre isso. Ele quer que você ligue o negócio. Você precisa estar ligado, é isso que eles querem. Esse é o mundo que a gente vive, a gente não pode negar que isso é uma grande armadilha. O mundo que a influência da mídia é tão grande que é considerado como formato de opinião, né? Uma formadora de opinião agora, né? Homens se apegam, jovens se apegam tanto à mídia. Tantas pessoas que se apegam tanto à mídia, que agora a dependência do celular e da mídia social já está virando uma doença a ser tratada. Está dando problemas psicológicos, de depressão, problemas físicos. Agora está todo mundo andando arqueado, já percebeu? Com dor no pescoço, porque todo mundo está olhando para baixo, teclando. É uma armadilha. Se torna inimiga da família. Ao exaltar o quê? Valores e morais, muitas vezes, a mídia valoriza mais o especialista em sexo, o especialista em moda, em educação e família, direito, do que o especialista na espiritualidade, que é Deus, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Dá mais valor para isso. E o mais impressionante é que essa armadilha tem roubado a devoção de muitos ao Senhor. Quem aqui não conhece pessoas que passam 2, 3 horas no celular e 15 minutos na Bíblia? Quem aqui não conhece alguém assim?
Quem aqui que não conhece alguém que é viciado em série de televisão, mas nem lê a Bíblia? E é um cristão. Diz que é um cristão. Sabe, pensa, quanto tempo você passa nas suas mídias sociais? Vendo série, TV, vídeos no YouTube. Sabe, não tem nada de errado ter mídia social. Não tem nada de errado. A cilada é o tempo que você se dedica a isso. Essa é a cilada. Uma cilada, uma armadilha. Você está lá, aquilo dá prazer, aquilo te estimula. Eles fazem um negócio para você não sair daquilo. Aquilo gruda a sua atenção, seu coração, seu batimento cardíaco acelera, sua pupila dilata, vem sentimentos, tudo vira igual a gaiola lá no interior, aconchegante, resort, com tudo o que você precisa. Uma cilada. Uma cilada. Como anda a nossa devoção a Deus? Quanto tempo a gente passa na palavra de Deus, meus irmãos e amigos? Quanto tempo a gente passa servindo ao próximo? É interessante, né, quanto a gente ora pelos necessitados e quanto a gente faz pouco pelos necessitados. Quanto a gente tem dedicado a isso? Né? Quanto tempo você passa ajudando alguém, um próximo? Então você percebe, a gente não pode deixar essa inversão de valores invadir nossos corações, nossas famílias, pais e filhos. Preste atenção numa coisa. A gente tem que se unir contra o verdadeiro inimigo, que é o diabo. Filhos queridos e amados, seus pais não são seus inimigos. Eles pensam diferente de você, são de uma geração diferente de vocês. Mas eu te prometo uma coisa, jovens, no dia que você for pai, você vai experimentar a mesma coisa que a gente experimenta. Gerações diferentes. Meu pai me falava isso. E o pai de muitos de vocês falavam também, não é verdade? Não, quando eu for pai vai ser diferente. Vai ser nada, é diferente, a geração é diferente. Meu filho não pensa como eu, minha filha não pensa como eu, são diferentes, são mundos diferentes. Então, a história se repete, ninguém cria história nova. A história está se repetindo. Então, filhos, os pais não são inimigos. Pais, nossos filhos não são nossos inimigos. Mas é isto que Satanás quer que aconteça dentro do lar. Ele senta naquele trono dele, ele dá risada quando ele vê a briga, o desentendimento, a falta de perdão, de reconciliação, a falta de amor. Satanás ama quando o sangue de Jesus é colocado num potinho e guardado na geladeira. Como? Não preciso usar agora. A nossa casa, nosso lar, irmãos, é um lar que Deus deseja que a gente construa para dar glórias a Deus. Construa para dar glórias a Deus. Então, nós temos esses inimigos, a mídia é uma delas. Segundo, o hedonismo. O que é isso? É a influência do hedonismo, é a influência do que? Eu quero ser feliz. Agora o importante é eu ter prazer na vida. Tenho direito de ser feliz. E aí o que você faz? Você vai em busca disso. E onde você encontra isso? No entretenimento, na satisfação das necessidades. E geralmente são contrárias ao que Deus deseja para a sua própria vida. Precisamos entender que a felicidade segundo o mundo não é igual a felicidade segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso a Bíblia exorta, em 1 João, fala, não ame o mundo. Em primeiro, você pode anotar ele na sua casa, 1 João 2,15, ele fala, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se vocês amam o mundo, a palavra afirma, você não ama Deus. Não ama o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai.
O mundo passa. O mundo passa. Quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Tudo vai passar. Hoje eu comemoro o Dia dos Pais como um pai. Pô, que privilégio ser pai de 2 filhos. Mas hoje de manhã, sem dúvida, acordei e pensei no meu pai, que já faleceu faz 5 anos. Bom, meu pai me ajudou, meu pai me influenciou, joguei bola com meu pai, joguei tênis com meu pai, nós somos campeões juntos. Viajamos juntos, meu pai foi firme comigo, não deu moleza, meu pai me disciplinou. Meu pai construiu um homem de verdade em mim. Um homem de caráter. Meu pai me ensinou o que é sacrifício, meu pai me ensinou o que é passar fome, meu pai me ensinou o que é pagar o preço para conquistar as coisas, meu pai me ensinou o que era acordar cedo e chegar tarde. Não deu moleza. Saudade danada dele. Puxa, acorda de manhã nesse dia, sei que teu pai já faleceu, quem tem pai que já faleceu, rapaz, faz falta, né? Mas eu aproveitei. Nós um dia, irmãos, nós também não vamos estar aqui. Daqui a alguns anos, nesse segundo domingo de agosto, nossos filhos um dia vão estar lembrando da gente. E a gente não vai mais estar aqui. A pergunta é o que eles vão lembrar de nós? O que eles vão levar na vida deles que é nosso? O que eles vão construir que eles aprenderam conosco sobre Deus, sobre Cristo, sobre os valores espirituais? Cuidado com os inimigos. E o terceiro são os relacionamentos internos na família. É interessante que Jesus nos chama em Mateus 5:16 a brilharmos como as estrelas. Ou seja, ele diz que para a gente deve brilhar onde? Qual que é o primeiro lugar que a gente deve ser sal e brilhar na nossa vida? Dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Sabe, muitas vezes é interessante. A gente guarda o pior de nós para usar em casa. E o melhor de nós a gente usa fora de casa. Já percebeu isso? Você já percebeu como fora de casa você é mais paciente? Você já percebeu, pai, que quando você vai ajudar um filho de um outro cristão, você já percebeu como você é amoroso com o filho do outro? Já percebeu? Você já percebeu que quando você vai ajudar um filho de um outro cristão, você tem paciência? Você já percebeu que você perdoa fácil? E às vezes o que a gente faz, o pior de nós fica para dentro do lar. Não, no lar eu sou quem sou. No lar eu sou quem sou. Mas é no lar que a gente deve ser luz. É no lar que a gente deve ser sal. Não é para ser perfeito, mas é para ser como Jesus. É isso que ele nos chama, cada um de nós. E às vezes a gente é o pior no lar e quer que os outros aceitem a gente como a gente é. Quer que os outros nos tolerem e aceitem nossos erros, em vez de a gente pensar, caramba, eu quero ser mais como Jesus aqui. Eu quero que o meu pior seja o meu melhor aqui dentro dessa casa. Sabe, o relacionamento familiar, irmãos, é um dos lugares das maiores batalhas espirituais que a gente tem. Na intimidade do lar, queridos irmãos, eu vou dizer isso de todo o meu coração. E amigos, nós somos quem nós somos. Quer me conhecer? Quer conhecer o ministro da sua igreja? Vai passar um tempo lá em casa. Aí você vai saber quem eu sou. Eu não sou isso aqui. Eu sou isso aqui também, mas não é só isso. Tem mais coisa atrás disso. Pergunta para o meu filho quem eu sou. Ele sabe meus defeitos. Liga para a Bruna, no Rio de Janeiro. Ela vai saber quais coisas que eu preciso crescer. Está bem vivo na mente dela. É no relacionamento familiar, na intimidade, que a nossa luz deve brilhar. Que a gente deve se esforçar para viver como Cristo. E onde a gente vai, é o primeiro lugar que nós temos oportunidade de glorificar o nosso Deus, irmãos. E aproveite essa oportunidade maravilhosa. Sabe, diferenças entre família podem gerar conflitos, né? Costumes diferentes, pessoas vêm de lares diferentes, a mulher, o marido vem de lares diferentes. Começa a educar os filhos, cada um tem uma maneira, porque foi criado de uma maneira. E aí pode acontecer o quê? Criar conflitos. Temos que aprender a viver com as diferenças entre um e outro.
né? Em vez de provocar conflito, ser pacificador, né? Alguém em casa tem que querer ser pacificador. Porque se os dois não gostam desse ser pacificador, vai ter problema. O bicho vai pegar para o seu lado. Alguém tem que querer, tem que gostar de dizer, fala baixo. Alguém tem que gostar de dizer, me perdoa. Alguém tem que amar, dizer, olha, não é assim, vamos fazer diferente. E eu quero chamar os pais a serem a diferença. Nós, homens, temos a diferença dentro do nosso lar, dentro do ambiente mais importante que a gente convive e vive na nossa vida. Precisamos estabelecer, estar atentos, que as diferenças não provoquem conflitos entre as gerações. Não permitir que intolerância, conversas atravessadas, ou qualquer tipo de outra coisa, possam prejudicar o ambiente que a gente vive. Vai acontecer, claro que vai, toda família acontece, mas a gente vai intervir, a gente vai entrar, a gente vai ajudar, a gente vai ter amor, paciência, bondade, porque esse é o lugar que eu quero, em primeiro lugar na minha vida, glorificar o Senhor, dentro da minha casa, no meu lar, né? Nos relacionamentos familiares, a gente precisa buscar caminhos para solucionar os conflitos. E a gente só vai conseguir isso, irmãos, quanto mais perto de Deus a gente estiver. Perto do Espírito Santo de Deus, orando juntos. Então, como que a gente vai responder a essas armadilhas? Número 1, vamos assumir o chamado que Deus nos dá, que Jesus nos chama. Somos chamados para ser o sal da terra e luz do mundo. Então, vamos responder a esse chamado de Deus com todo o nosso coração. E lembrar das palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos responder e lembrar dessas palavras. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Somos cidadãos do céu, membros da família de Deus. Paulo está falando, lembra quem nós somos, irmãos e amigos. Somos membros da família de Deus. Somos representantes de Deus, somos embaixadores de Deus, somos povo de Deus, ele fala. E essa família, então, com esse representante, com esse homem na frente, com essa convicção profunda, que nós somos membros, pertencemos ao povo de Deus, então eu vou levar minha família para construir dessa maneira, porque é assim que nós vamos glorificar a Deus nessa casa, nesse lar. Jesus é nosso alicerce. Não é a mídia, é Cristo é nosso alicerce. Irmãos, é a palavra de Deus que é nosso alicerce. É o amor que nós aprendemos com Cristo, que é o nosso alicerce. E deve ser sempre isso na nossa vida. Precisamos estar com Cristo, beber da fonte do nosso Senhor Jesus Cristo, andar perto de Cristo, transmitir o amor de Cristo. O amor que a gente transmite nos identifica como cristãos. Jesus fala, se nós amarmos uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E onde começa esse amor? No lar. Com quem você mais convive, com quem você mais erra, com quem você precisa mais se perdoar. É incontável a quantidade de vezes que nós temos que perdoar no nosso lar, e é contável quantas vezes a gente tem que perdoar fora do lar. Impressionante essa diferença. Onde a gente pensa mais no outro? No lar, na nossa família. É lá que começa o nosso primeiro ministério, irmãos. Nossa primeira igreja é lá. E olha, pais, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós amamos nossos filhos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas sabe uma coisa desafiante? É quando alguém vem falar alguma coisa dos seus filhos para você, não é verdade? Parece que quando alguém vem falar, olha, alguém chega e fala para você assim, olha, eu queria falar uma coisa sobre o seu filho. Como você reage? Claro, pode falar. Estou todo aberto para falar.
ou a gente vira um gato, né? E já arrepia. A gente arrepia. A gente não quer ouvir, né? Meu filho, não, meu filho é aquele maravilhoso, né? Quando você recebe um comunicado da escola, compareça à diretoria. Ô, meu irmão, como isso aí prova a gente, né? Quando prova. Mas eu quero dizer o seguinte: qualquer pessoa pode falar a verdade para você, numa boa, sobre você e sobre seus filhos. Você gosta da verdade, você gosta de abraçar a verdade. Você está disposto a ouvir qualquer coisa para ajudar a sua família a se tornar uma família que vai glorificar a Deus? Sabe, quando alguém vem falar para nós sobre nossos filhos, aqui na igreja, lá na escola que seu filho estuda, é uma ótima oportunidade para todos mudarem, seu filho e você, e a família. Todos se unirem para estar próximos, para serem mais parecidos com Cristo, cada um. E para terminar hoje de manhã, eu quero ler uma escritura que sempre me chamou a atenção na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vamos terminar com essa escritura. Escute, povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escute, povo de Israel. O Senhor e somente o Senhor é nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. As escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Homens, pais, vamos liderar nossos lares. Vamos ser líderes criativos, líderes persistentes, líderes convictos da palavra de Deus, firmes e confiantes na palavra de Deus. Minha oração é que a gente consiga, com a ajuda do Espírito Santo, manter nossas famílias de pé na presença de Deus. E que a gente possa dar respostas nessa nova era que a gente vive, enfrentar essas armadilhas com a força poderosa da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Pais, eu chamo cada um de nós homens, a nos levantarmos mesmos, a proteger nossas famílias, a liderarmos nossa família espiritualmente, com exemplo, com a devoção, com a paixão, com a entrega, com amor, com exemplo. Como anda seu lar? Como andam suas reuniões familiares? Que nós chamamos aqui na igreja seus devocionais semanais. Está fazendo? Os filhos estão crescendo? Continua fazendo, continua. Reunindo a família, falando de Deus, cantando, orando. Está usando a criatividade, está buscando ajuda um dos outros. Nossos filhos, irmãos, parece que crescem. Parece que se tornam altos. Parece que se tornam mais fortes. Parece que se tornam mais adolescentes. Mas dentro deles, o que eles amam é a família. Lembra de você, só pensa em você, quando você tinha 16, 17 anos, 15 anos. Quem era você por fora e quem era você por dentro. Seus filhos sabem escrituras de decor? Sabe, vocês que estão tendo filhos agora, nascendo, quando seu filho começa a falar, ensine escrituras para ele. Ajude-os a decorar as escrituras. O que eles aprendem na infância, eles não esquecem nunca mais. Guardam. Fica guardado no subconsciente. Tantas coisas boas ficam guardadas no subconsciente dele, como as coisas ruins também ficam.
Nossos filhos, eles começaram a aprender escrituras desde cedo. Decorar escrituras indo para a escola, voltando para a escola. A gente sempre orou indo para a escola, sempre, até hoje. Meu filho está no 2º ano de ensino médio, a gente ora todo dia. A gente ora no almoço, a gente ora na janta, a gente ora na hora de dormir, a gente ora para vir para a igreja, a gente... Oh Deus, eu quero que fique isso dentro do coração dele. Eu quero que fique isso lá, esse alicerce. É Deus que está cuidando de tudo isso aqui. É Deus que dá tudo que a gente tem. E nós somos tremendamente abençoados por receber tudo que a gente recebe. Sabe, a igreja tem feito várias coisas pelas famílias. Faz acampamentos, faz retiro, temos o Ministério da Família. Tudo isso vem para apoiar as famílias e os pais nessa tarefa desafiante que é educar os filhos nessa geração. Mas, irmãos, não é responsabilidade da igreja instruir seu filho e fazer seu filho conhecer a Deus. A igreja não tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é dos pais. É entregue a você por Deus. Isso que essa escritura nos ensina aqui. É nós que vamos pôr as escrituras no batente da porta. É nós que vamos amarrar na testa, nos braços. É nós que vamos falar dela, repetir dentro de casa, fora de casa, quando se deitar e quando se levantar. Os pais. Somos nós que devemos ter essa responsabilidade